Pessoal, quero fazer 5 exercícios sobre peso normal e tração, envolvendo essas forças e também decomposição de vetores, para fixar bem as ideias, beleza? Então, o primeiro exercício é o seguinte: a ideia dele é diferenciar massa de peso, certo? Ele diz que a massa do astronauta é de 80 quilos e ele quer que a gente determine o peso do astronauta na Terra, onde a aceleração da gravidade é 9,8, em órbita da Terra, em algum lugar onde a aceleração é 7,4 metros por segundo ao quadrado, e depois na Lua, onde a aceleração da gravidade lá na superfície é de 1,7, tá? Muito fácil. O módulo da força-peso é igual a m vezes g. Então, na Terra, a gente usa gravidade igual a 9,8 na superfície da Terra. Isso aqui vai dar 784 newtons de força. Essa é a força-peso do astronauta na superfície da Terra. Quando ele estiver em órbita, a força-peso que vai atuar nele continua sendo m vezes g. A massa do camarada não muda, ele pode ir para qualquer lugar do espaço que a massa não muda. O que muda é a aceleração da gravidade, 7,4 aqui. O que me dá 592 newtons de força, beleza? E se ele for para a Lua, a força-peso que atua sobre ele vai ser menor ainda. A massa do astronauta continua a mesma. A aceleração da gravidade na Lua é 1,7. Isso aqui vai dar 136 newtons de força. Legal? Então, uma coisa é a grandeza massa, quantidade de matéria. Isso aqui é um escalar. Outra coisa é a grandeza peso. Peso é uma força, é um vetor. A intensidade muda porque depende da aceleração da gravidade local. Então, isso aqui é para fixar bem a diferença entre essas duas coisas. Vamos para o próximo. Nesse outro exercício, eu quero que você analise as forças aplicadas no corpo e determine a intensidade delas. O corpo tem massa de 25 kg, está pendurado por uma corda vertical. A palavra vertical é importante, tá? Porque nos dá uma ideia da geometria do problema. E a última palavra importante é que o corpo está em repouso. Isso aqui faz toda a diferença no problema, beleza? Adote a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Item A. Quais são as forças aplicadas no corpo? Bom, pela regra, você pode aplicar até o momento 3 forças: a força-peso, a força normal e a força de tração. Como você já decorou as regras de aplicação disso aqui, você sabe quais forças aplicar nesse sujeito. Peso é a força da gravidade. Esse cara está na Terra. Então eu vou vir aqui no centro desse camarada e aplicar uma força vertical para baixo. Essa daqui é a força-peso do sujeito. Força normal é uma força de contato. Esse cara não está em contato com ninguém, então não vou desenhar normal nenhuma. Não tem força normal aqui. A força de tração é uma força ao longo de fios. Bom, tem um fio aqui amarrado ao camarada, né? Amarrando o camarada lá no teto. Eu vou desenhar sobre esse fio e, começando no centro do corpo, uma força de tração. Essa força puxa o camarada para cima, desse jeito. Ela não empurra ele para baixo, beleza? Muito bem, esse é o item A. Você representou as forças aplicadas no sujeito, são apenas essas duas, tá? O item B pergunta qual a intensidade dessa força de tração que a corda exerce sobre o corpo. Não existe uma fórmula para calcular a força de tração. Você precisa analisar o contexto, todas as forças aplicadas nele e o que está acontecendo com o corpo. Essas forças, peso e tração, estão na vertical, ou seja, ambas estão sobre o eixo Y do meu problema. Nós não temos força ao longo de X, então não vou nem desenhar o camarada. Como o exercício afirma que esse corpo está em repouso, necessariamente a somatória das forças ou a força resultante sobre ele tem que ser zero. Não pode haver força apontando para nenhuma direção aqui. O que isso implica nessas duas forças é que o módulo da força-peso, a força com que ele é puxado para baixo, tem que ser igual ao módulo da força de tração. Porque dessa maneira o efeito desta força anula o efeito desta força e ele fica em repouso. Legal? Então, para a gente calcular o peso, a gente pega a massa e multiplica pela gravidade. Então, o peso do sujeito vai ser 250 newtons. Portanto, a força de tração no fio é de 250 newtons. Olha só, você vai pendurar um objeto de 25 kg no teto. Esse fio
precisa aguentar pelo menos uma força de tração ao longo dele de 250 newtons, senão ele quebra. E mais uma coisa, pela terceira lei de Newton, se o teto puxa o objeto para cima, então o objeto puxa o teto para baixo com uma força de mesmo módulo, mesma direção, mas sentido contrário. Então o parafuso que você prende aqui em cima também tem que aguentar 250 newtons. Legal? Tá tudo rabiscado isso aqui, né, velho? Mas acho que você entendeu a ideia. Vamos ver mais um exercício. O corpo de massa 12 kg está numa mesa horizontal. Essa palavra aqui já define como é a geometria do problema. Essa mesa não tem atrito. E é muito importante frisar isso aqui, tá? A maioria dos exercícios que vamos fazer nessa etapa, a gente vai desconsiderar o atrito, para poder entender melhor as forças. Depois a gente coloca o atrito no problema. Esse corpo é puxado também na horizontal por uma pessoa, que aplica uma força de 36 newtons no fio. Aqui tem um fio. Determine o módulo da força normal e o módulo da aceleração do bloco. Antes de sair aplicando forças em todo mundo, você tem que entender que o problema se refere ao bloco. Nós vamos aplicar as forças apenas nele. Eu não vou desenhar as reações nos demais elementos do sistema, como na pessoa, na mesa, no solo. Isso não me interessa. Legal? Então a gente conhece força-peso, a gente conhece força normal e a gente conhece a força de tração. São todas essas forças aplicadas naquele bloco? E a resposta é sim. Força-peso vertical para baixo. A linha vertical é esta aqui. Esta aqui é a força-peso. Força normal, 90 graus com o plano. Esse plano é horizontal, a reta 90 graus com o plano é esta aqui. Aqui está a força normal. E a força de tração no fio, puxando o corpo, está ao longo do fio. Essa aqui é a minha força de tração. Tá aí. São as três forças aplicadas no corpo. Peso e normal estão sobre a vertical, sobre o eixo Y. E tração está sobre o eixo X. Item A. Calcule o módulo da força normal. Acho que você percebe pelo problema que esse bloco vai acelerar para a direita, sobre o eixo X. Isso indica que a força resultante sobre ele está sobre o eixo X. Força resultante sobre o eixo X. E sobre o eixo Y, nós não vamos ter resultante, o que indica que a força-peso está anulando a força normal. Anular significa não ter aceleração, essas forças continuam aí, beleza? Em relação ao módulo, significa dizer que o módulo do peso é igual ao módulo da normal. Peso é igual a normal aqui. Para calcular o peso, eu vou pegar a massa e multiplicar pela gravidade. Massa é 12 kg, gravidade a gente vai considerar como 10. 120 newtons é a força-peso ou a força normal. Então, portanto, normal é igual a 120 newtons. Ou seja, a força-peso tenta levar o bloco lá para o centro da Terra, mas no meio do caminho tem a tampa da mesa, os átomos colidem e a normal empurra esse bloco de volta para cima. Perceba que ninguém cancelou a força de tração. Não existe nenhuma força contrária cancelando a tração. Então, em X, a força resultante é a força de tração. Usando a segunda lei de Newton, força resultante vai ser igual a massa do objeto vezes a aceleração que eu quero descobrir. A força de tração, ele me diz que é 36 newtons, a massa é igual a 12, a aceleração é igual a A. Então a aceleração é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Legal? Então, recapitulando, depois que eu apliquei todas as forças, eu percebo que peso cancela normal, então eu não tenho aceleração ao longo de Y. Sobrou a força de tração ao longo de X. Como ninguém cancela ela, ela é a nossa força resultante. Então eu preciso aplicar a segunda lei de Newton ao longo de X para descobrir a aceleração. Legal a análise? Você não vai fazer essa rabisqueira na prova, né, cara? Então vamos ver mais um exercício aqui. Esse exercício aqui ele é clássico. Você precisa saber resolver esse tipo de problema. Existe um corpo de peso 160 newtons e esse corpo está em equilíbrio, pendurado por dois fios ideais. Vamos chamar esse aqui de fio A e esse aqui de fio B. Tá vendo? Esse terceiro fio aqui é irrelevante, porque se ele está em equilíbrio, o peso é igual à tração no fio, então eu posso substituir esse fio pelo peso do corpo. Determine o módulo da força de tração nos fios que seguram ele. Tem um fio preso ao teto, formando um ângulo de 53 graus, e outro fio preso à parede, formando um ângulo reto, 90 graus. Vamos dividir esse exercício em duas partes. Primeiro, aplicação de forças.
Existe uma força de tração ao longo do fio A, vamos chamar de tração A, puxando ele para o teto, e existe uma força de tração B ao longo do fio B, puxando ele para a parede. Repetindo aqui, eu posso aplicar a força-peso direto nesse ponto, porque esse fio é irrelevante, o camarada está em equilíbrio, ele está em repouso. A palavra equilíbrio é bacana, porque refere-se à força resultante igual a zero. Todas as forças em X têm que se cancelar, e todas as forças em Y também têm que se cancelar. Legal? Se eu fizer a soma dessas três, esta soma dá zero. E essa é a primeira parte do exercício, aplicar as forças. A segunda parte do exercício é analisar o ângulo que essas forças estão fazendo com os eixos coordenados. Então eu vou desenhar um eixo Y passando pela força peso, eu sei que ela está na vertical, e um eixo X na horizontal, desse jeito. Você está vendo que o fio B forma um ângulo de 90 graus com a parede. Isso significa, como essa parede é vertical, significa que esse fio B e a tração B já estão sobre o eixo X. Mas a tração A não está sobre nenhum eixo. Então eu vou ter que decompor a tração A para fazer a soma de forças em X e em Y, beleza? Aqui estão meus eixos coordenados. A tração A está apontando para algum lugar aqui. Legal? E para eu decompor a tração A, ficaria assim. Tração A ao longo de X e tração A ao longo de Y. Eu vou fazer a conta aqui no canto. Tração A ao longo de X é a tração A cosseno θ. E a tração A ao longo de Y é a tração A seno de θ. E quem é θ, meu querido? Θ é esse ângulo. E a minha pergunta é, quanto vale θ? Vamos voltar para o nosso problema. Olha só, aqui tem um ângulo de 53 graus e aqui existe um ângulo reto. Por quê? O meu eixo Y forma um ângulo reto com o teto. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus. Faltam, então, para completar esses 180 graus, 37 graus aqui. Como o eixo X e o eixo Y formam um ângulo de 90 graus, faltam 53 graus para completar 90 graus. E é justamente o valor de θ, 53 graus. Ou se você se lembrar da matemática, existe uma relação chamada alternos internos. Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Então eu vou redesenhar tudo que eu tenho agora. Y, X. Sobre o eixo Y eu tenho o peso, mas eu também tenho TAY. Mas TAY é TA vezes o seno de 53 graus. Isso aqui é TA vezes o seno de 53 graus. E esse seno é aproximadamente 0,8. Então vai ficar TA vezes 0,8. Legal? E em X a gente tem TB para essa direção aqui e temos TA cosseno de 53 graus. TA vezes o cosseno de 53 graus, fazendo a conta aproximadamente 0,6. Pronto. Descobri todas as forças sobre X e todas as forças sobre Y. Vou começar fazendo análise em Y. Eu sei que a força resultante em Y tem que ser zero. Então, peso tem que ser exatamente igual a TA vezes 0,8. O peso é igual a 160 newtons. E dessa relação, eu descubro TA. 200 newtons. Legal? Em X, eu também sei que a somatória das forças tem que ser zero. Isso indica que TA vezes 0,6 tem que ser igual a TB. Como eu descobri o valor de TA, 200, eu multiplico por 0,6 para descobrir TB. Então, TB é igual a 120 newtons. Olha só que bacana. Esse tipo de exercício é bem completo. Aplicação de forças, análise do equilíbrio, decomposição de forças e cálculo do ângulo. Esse exercício vai estar na prova, você pode ter certeza. Vamos fazer mais um dessa categoria aqui para fixar bem as ideias. Olha só, o problema mudou levemente. O peso do objeto é 200 newtons, existe o fio A e o fio B aqui novamente, só que a geometria é um pouco diferente. O fio B forma um ângulo de 37 graus com o teto e o fio A um ângulo de 53 graus. Vamos determinar a força de tração no fio A e no fio B. Esse terceiro fio é irrelevante, porque a tração nele é igual ao peso do corpo. Então, nesse ponto de junção, eu tenho a força peso, eu tenho a tração B e eu tenho a tração A. O objeto está em equilíbrio, então a força resultante sobre ele é zero, significa que a força resultante em X é zero e em Y também é zero.
Esse é o primeiro passo, forças e equilíbrio. O segundo passo é analisar a geometria e decompor essas forças. Aqui está meu eixo Y e aqui está meu eixo X. Qual que é o problema aqui? O problema é que nem TA e nem TB estão sobre os eixos, então você vai ter que decompor as duas forças. Se você fizer a análise dos ângulos, você vai descobrir que esse ângulo aqui entre TB e X é de 37 graus e esse ângulo aqui entre TA e X é de 53 graus. Então, decompondo o TB, eu vou ter um vetor para cá, que é o meu TB vezes cosseno de 37, e uma outra componente do TB ao longo de y, que é o meu TB vezes o seno de 37. Se eu decompor TA, eu vou ter uma sombra nessa direção, que é o TA vezes cosseno de 53, e uma sombra para cima também, que é o meu TA, seno de 53. E a força peso você não precisa decompor, 200 newtons aqui para baixo. Vou escrever assim, legal? Primeiro vamos fazer a análise em Y. Força resultante em Y tem que ser zero. Então, tudo que está para cima, TA seno 53 mais TB seno de 37, tem que ser igual a tudo que está para baixo, 200. Substituindo valores, TA vezes 0,8 mais TB vezes 0,6 tem que ser igual a 200. E por enquanto eu não consigo resolver essa equação, porque eu não tenho nem TA e nem TB. Deixa essa equação aí. Vamos fazer a análise agora em X. Tudo que está para a direita, TB cosseno de 37, tem que ser igual a tudo que está para a esquerda, TA cosseno de 53. Aqui vai dar TB vezes 0,8 é igual a TA vezes 0,6. Se eu passar o 0,8 dividindo, eu descubro que TB vai ser igual a TA vezes 0,6 dividido por 0,8 é igual a 0,75. Eu ainda não resolvi o problema, mas olha só, eu tenho uma relação bacana. Eu descobri que TB é 0,75 vezes TA. Eu posso jogar essa informação aqui, no lugar de TB. E dessa forma eu tenho uma equação apenas dependente de TA. Então, fazendo essa substituição, eu tenho 0,8 TA mais 0,75 TA vezes 0,6 igual a 200. Escrevendo mais uma linha, 0,8 TA mais 0,75 vezes 0,6 dá 0,45. Isso aqui é igual a 200. 0,8 mais 0,45 dá 1,25. Então, para terminar a conta, TA é igual a 200 dividido por 1,25. Então, TA é igual a 160 newtons. Agora que eu descobri TA, eu volto nessa expressão e substituo TA aqui. Então, TB é igual a 160 vezes 0,75. Então, TB é igual a 120 newtons. Esse tipo de problema, como eu disse, ele é bem completo. Envolve aplicação de forças, análise de ângulos, decomposição de forças e equilíbrio. Você pode esperar que isso aqui vai aparecer na sua vida logo mais. Então, bons estudos aí, pessoas. Até mais.